9 formas de anular, de cancelar, de não pagar mais sua dívida com o banco. Isso mesmo, no vídeo de hoje nós vamos analisar diversas situações que acontecem com frequência com você, cliente de bancos, e que podem fazer com que sua dívida seja completamente anulada. E para isso nós vamos usar 3 critérios que vão definir o que acontece com a sua dívida caso o banco tome determinada postura. Então aqui, para você entender melhor, todas as situações estão aqui embaixo, dentro dessas imagens que estão aparecendo na tela, e elas podem ser colocadas em qualquer um desses quadrantes. O primeiro, o verdinho, significa que se o banco tomar essa postura, sua dívida tem que ser zerada, anulada e cancelada. Se eu colocar a imagem aqui, significa o quê? Que aquela postura do banco é muito perigosa, porém ela não chega a zerar sua dívida, mas reduz consideravelmente o valor dela. Por fim, se ela ficar aqui nesse terceiro campo, te gera dinheiro, o nome já diz. Você não consegue anular a dívida, porém o banco é obrigado a te pagar uma boa indenização. Então é isso, vamos destrinchar essas 9 situações que podem te beneficiar e muito com relação à sua dívida. E para começar essa lista, vamos com uma situação muito conhecida por vocês. Do que eu estou falando? Juros abusivos. Onde será que os juros abusivos se enquadram nessa lista? Será que eles zeram a sua dívida? Infelizmente, na maioria dos casos, não. Porém, eles reduzem a dívida consideravelmente. Ou seja, se o teu contrato tiver juros abusivos, a tua dívida vai baixar e muito. E esse ponto é muito importante que vocês saibam. Muita gente erra na hora de calcular os juros abusivos. Por quê? Geralmente o cidadão vai lá, pega o número total de parcelas vezes o valor da parcela e compara com o valor daquilo que ele financiou. Então, exemplo, você financiou 10 mil reais em 30 parcelas de R$1.000. Nossa, então quer dizer que no final desse empréstimo eu vou estar pagando 30 mil, 20 mil só de juros. Tá abusivo, mas não é tão simples quanto parece. Isso porque a questão dos juros abusivos observa uma taxa média do Banco Central, um cálculo bem complexo que tem que ser realizado para verificar se naquele mês que você contratou o empréstimo a taxa estava abusiva, e com isso você consegue revisar a parcela. Já tem vídeo aqui no canal explicando passo a passo como fazer esse cálculo, então se você tem interesse, depois que terminar de assistir esse vídeo, você procura resolver o teu problema. E o segundo item da nossa lista, meus nobres, é a clássica fraude bancária. Qual será a consequência de você sofrer uma fraude bancária? Por exemplo, um golpista vai lá, acessa sua conta, faz empréstimos ou ainda faz diversas compras no cartão de crédito e você acaba ficando somente com a dívida. É lógico que isso acontecer vai zerar a sua dívida. E com relação a fraudes, a lógica é a seguinte: maioria das vezes os golpes acontecem por culpa do banco. E você pode até me questionar: nossa, Antônio, mas eu vejo o cara lá, paga o boleto falso da conta dele, ele vai lá e passa informações para o golpista, facilita que a fraude aconteça. Pois é, eles podem até contribuir para que a fraude aconteça, mas o cliente não é o responsável. Sabe por quê? Porque a maioria dessas fraudes acontecem quando o banco deixa de observar um dever básico de segurança. Por exemplo, golpe do boleto falso, uma pessoa recebe no seu e-mail uma cópia de um boleto de uma conta que ela sabe que tem que pagar naquele mês. O boleto é idêntico àquele que ela paga todo mês, tendo inclusive as informações de número de parcela, valor, etc. Outro golpe muito comum, falsa central telefônica, onde pessoas ligam para os clientes se passando por gerentes de banco para confirmar informações e acabam acessando a conta bancária. Nesse tipo de engenharia social também se gera uma credibilidade através de informações sigilosas que o banco não poderia permitir que vazassem. Como vazaram, caíram na mão dos golpistas, lógico, eles vão utilizar isso para o mal. Porém, como foi erro do banco em vazar as informações, você não vai precisar pagar essa dívida, ela vai ser cancelada. E o outro critério que a gente vai analisar é a questão da venda casada. O que seria a venda casada, pessoal? Quando você vai fazer, por exemplo, uma contratação de empréstimo, é muito comum que eles comecem a embutir outras cobranças juntos. Seguros, tarifas. Quando você vai, por exemplo, abrir uma conta corrente, eles vão forçar você a fazer adesão a limite, a contratar cartão, enfim. Venda casada, basicamente, é obrigar você a contratar um produto que você não quer para liberar outro produto que você quer. Só que nesse caso, como que fica a dívida? Aí depende, porque geralmente a dívida já foi paga. Então, por exemplo, se você teve um seguro incluído dentro do seu financiamento, esse seguro já está pago. Então o que você tem que fazer é pedir o cancelamento e o reembolso em dobro dos valores que foram cobrados indevidamente. Por isso, esse tipo de prática que o banco comete, venda casada, te gera dinheiro. E o nosso quarto item a ser analisado é o nome sujo, pessoal. Mas aqui eu não estou falando de qualquer nome sujo, eu estou falando daquele nome sujo
indevido, aquele nome sujo por uma dívida que você não reconhece e não concorda. Todo mundo aqui sabe que estar com o nome sujo é muito constrangedor. Você fica com o crédito restrito, recebe ligações de cobranças intermináveis, sem falar que com o nome sujo você não parcela nada. E a gente sabe que o brasileiro só consegue comprar coisas caras na maioria das vezes parcelando. Então o nome sujo te limita demais, te deixa amarrado. E tudo bem, tem pessoas que realmente têm o nome sujo por dívidas legítimas, pegaram, não pagaram e o nome vai ficar lá, inclusive para proteger a própria pessoa de não se endividar ainda mais até resolver aquele problema, enfim. Mas o grande problema é que existem diversos casos de nomes sujos indevidamente. Seja por parcela que já foi paga, por contrato que já foi quitado, por dívida que não é reconhecida. Outro caso muito comum, nomes muito comuns, João da Silva. Às vezes eles não vinculam o CPF correto e negativo um João da Silva que não tem nada a ver com aquela situação. Enfim, diariamente eu recebo aqui no escritório vários relatos de pessoas com nome sujo indevidamente. E quando isso acontece, não dá pra gente deixar quieto, deixar por isso mesmo. Por isso, quando você é vítima de uma negativação indevida, quando o teu nome fica sujo, por qualquer um desses exemplos que eu te dei aqui, além de você zerar a dívida, o banco também te deve dinheiro. Sim, além da dívida ser automaticamente cancelada, o banco vai sim te pagar uma boa indenização. E aqui, nos casos de negativação indevida, essa indenização é presumida, ou seja, o simples fato de acontecer a negativação, mesmo que eles excluam ela depois, percebendo o erro, gera o teu direito de ser indenizado e os tribunais pesam a caneta nesse tipo de situação. Então aqui ele se enquadra nos dois quesitos, mas eu vou deixar como zero a dívida porque é o principal foco aqui, né? Excluir aquela dívida que está prejudicando. E agora chegamos em um caso controverso, né? Urubu do Pix. O que é isso? O Urubu do Pix é aquele golpe que as pessoas acabam caindo onde tem a promessa de que você vai transferir um valor, ele vai voltar dobrado, triplicado, enfim. A gente sabe que isso é um golpe, mas muitas vezes é utilizada engenharia social, pessoas são hackeadas e pela confiança que o seguidor tem naquela pessoa acaba fazendo, ou às vezes isso é feito através do próprio WhatsApp. Temos muitos golpes do chip clonado, né, onde aparece outra pessoa se passando por você. Então um exemplo clássico: mãe, anota meu número novo, preciso que você faça uma transferência para mim, e a pessoa, né, a mãe nesse caso, ingênua, vai lá e paga um valor alto para aquele golpista. E aí, o que é interessante a gente pensar aqui? Que nesses casos, dificilmente você vai chegar a fazer um empréstimo, esse dinheiro já vai estar na conta corrente. Porém, ao contrário do que muita gente pensa, se você caiu no golpe, o teu dinheiro não está 100% perdido. Sabe por quê? Porque esse tipo de situação, golpe do Pix, WhatsApp clonado, enfim, te gera dinheiro. Sabe como? Porque quando você é vítima de um golpe como esse, você tem que agir muito rápido, entrar rapidamente em contato com o banco e pedir para que ele acione o MED, Mecanismo Especial de Devolução do Pix. O que isso significa? Fiz uma transação equivocada em razão de um golpe, eu preciso que você, banco, vá na conta que recebeu esse Pix, bloqueie o valor e me devolva. O banco é obrigado por lei a fazer isso. E qual que é o grande ponto? A maioria dos bancos sequer vai atrás. Ele vai te dar uma resposta genérica de que não foi encontrado nenhum valor e que infelizmente não teve o que fazer e vai dizer que ficou por isso. Se você chegou nessa parte, não aceite essa resposta do banco. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes ele não tomou nenhuma providência. Ele só está querendo te desestimular a buscar os seus direitos. Sendo que, se ficar comprovado que o banco não foi atrás do dinheiro conforme você pediu, e olha, essa questão de não ir atrás não é uma única tentativa de bloqueio, são várias conforme a lei diz. Se ele não cumprir esse regramento, ele vai ser obrigado a te indenizar por falha na prestação do serviço. Então, isso aqui, como eu falei, geralmente vem de dinheiro de conta corrente, então não é uma dívida que possa ser cancelada, mas sim, esse tipo de situação, se trabalhar da maneira correta, te gera dinheiro. E agora, chegamos na tão famosa dívida prescrita. Meu nobre, se você é meu seguidor, você já sabe que isso aqui eu não vou nem enrolar, tá? Que dívida prescrita, se existir esse tipo de cobrança, a tua dívida tem que ser zerada, tem que ser anulada, cancelada. Dívidas com mais de 5 anos perdem o direito de ser cobrado na justiça e de sujar o seu nome. Então, se alguém estiver te apresentando propostas, por exemplo, pague essa dívida com desconto e aumente o seu score, corra que é furada, você vai jogar dinheiro no lixo, porque você consegue limpar essas dívidas, excluir elas de todos os seus prontuários SPC, Serasa, Boa Vista, Cadastro Positivo, enfim, sem pagá-las. E já tem tutorial aqui no canal ensinando, hein? Depois desse vídeo, vai lá e assiste. E o nosso próximo item da lista é o cartão clonado. Pessoal, o cartão clonado entra aqui, ó, junto com as fraudes. Ele não deixa de ser uma fraude, mesmo que seja uma questão de roubo de cartão ou ainda até uma questão de site fake e tal, o banco é
sim responsável por essa fraude e ele tem que zerar a dívida. E aí você pode até me falar, mas como assim alguém rouba minha carteira, usa o cartão físico e o banco é responsável? Sabe por quê? Porque na maioria das vezes o banco não observa o teu perfil de gastos. Sim, se por exemplo as suas transações no cartão são entre uma média de 100 e 200 reais e do nada o cidadão vai lá e tenta estourar o limite, passar o máximo que dá de compras num período muito curto, isso foge do teu perfil de uso do cartão. E é obrigação do banco bloquear preventivamente o cartão. Se ele não tomar essa medida, graxa, ele vai ser responsável por anular essa dívida e inclusive te pagar um dinheirinho pela indenização dos transtornos sofridos. E o nosso penúltimo requisito qual é? Dívida sem contrato. Pessoal, aqui também não preciso enrolar. Dívida que não tem contrato tem que ser anulada, zerada e cancelada. Porque vamos combinar, você só paga uma dívida sem contrato se for muito ingênuo. Afinal, a lei garante o direito do banco de te cobrar, mas só aquilo que foi combinado, e o combinado é sempre através de um contrato. Então, sem contrato, sem dívida. E por fim, temos as cláusulas ilegais de contrato. Aqui, pessoal, é importante vocês entenderem que esse tipo de cláusula, ela só reduz a dívida. Vamos imaginar um exemplo. Cláusulas que são abusivas e que fazem o teu saldo devedor, ou seja, o valor que você vai pagar na dívida, evoluir muito. Essa cláusula em si é abusiva, vai ser revista e adequada para a realidade. Isso vai fazer com que o quê? Que a tua parcela seja corrigida para menos, seja ajustada, mas não anulada. E é por isso que ele fica aqui no nosso campo de reduz a dívida. Porém, para você descobrir, quais cláusulas estão abusivas ou o que eu posso reduzir da minha dívida, é extremamente importante que você tenha acesso em mãos um documento sigiloso e confidencial. E os bancos têm medo, tremem na base quando você solicita. Estou falando do demonstrativo de evolução do débito. Nele é possível passar o pente fino em toda a sua dívida e com certeza vai encontrar uma irregularidade, afinal, mais de 80% dos contratos bancários no Brasil possuem alguma irregularidade. Então, se você quer saber como conseguir esse documento para baixar muito o valor da sua dívida, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque lá eu explico ponto a ponto como obter e analisar esse documento.